Meus companheiros de estudo bíblicos, meus amigos e irmãos da fé, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo de hoje. Já aconteceu com algum de vocês, ou conhecem alguém que passou por uma situação assim? Vai ler um livro, e daí escolhe um livro lá e de repente pega um livro assim. Mais ou menos como está esse aqui, tá vendo? Toda arrebentada, a capa, tudo, ó, rasgado aqui. Por dentro ainda está mais ou menos lá. Mas a pessoa olha aqui e isso aí é do tempo dos Afonsinhos, não vou nem ler isso aí. Isso aí não adianta. Por exemplo, mas eu pergunto o seguinte, até deixe nos comentários a opinião de vocês. O qual que interessa? A capa? Toda feia, toda arrebentada? Ou o conteúdo que está aqui dentro? Por exemplo, este livro feio que vocês estão vendo aí, capa toda arrebentada, é uma Bíblia. A capa está todo nesse estado, sabe por quê? De tanto abrir e fechar, olha, está rasgado aqui. De tanto abrir e fechar, e não é falta de zelo, é o tempo que tem. Olha, toda marcada aqui. Marcada aqui por dentro, em vários lugares. Mas o que interessa, amados, é que aqui dentro está a palavra de Deus. Não é porque essa capa aqui está no estado que está, que a gente vai desprezar um livro desse aqui, por exemplo. É a Bíblia, a palavra de Deus. Olha bem, tem pessoas que fazem, claro que são pessoas pegar aqui, olhar, ver. Não, é uma Bíblia, não vou desprezar. Mas vamos supor que vão ler um livro e olha, que assim não sabe que é a Bíblia, e olha ali assim, e despreza. A pessoa está com vontade de ler a Bíblia, mas naquela hora ele foi procurar um outro livro lá e pegou aquele lá. O que é isso? Joga lá. Perde de ser abençoado com a palavra de Deus, porque desprezou pela aparência. Então hoje, amado, nós vamos falar a respeito de julgamento, com base nisso aqui. Eu vou trazer no começo aí alguns textos da palavra de Deus, e daí eu peço que vocês vão até o final, para você ver que interessante um caso que aconteceu comigo. Até é cômico, é engraçado, mas, olha, aconteceu comigo, e vocês, bem no final do vídeo, vocês vão ver, vocês vão até rir. Mas vamos então aos textos bíblicos, e daí nós continuamos, né? Veja que nós temos aqui, ó. Eu coloquei aqui, não julgue pela capa, leia o livro todo. É aquilo que eu mostrei aqui nessa Bíblia aqui no começo. Agora vamos ao texto aqui, no texto de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2, olha que interessante. Começa esse texto de o Senhor Jesus, né, dizendo, não julgueis. O Senhor Jesus está ordenando, não julgueis. Por quê? Para que não sejais julgados. Pois com o critério, ou seja, a medida, né, com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mas a lei da semeadura e da colheita. O que nós recebemos em julgamento vai depender da maneira também que nós julgamos os outros. Deus pode usar o mesmo critério para julgar nós. Não é verdade? Então o Senhor Jesus foi bem claro que não julgueis. Este texto é muito usado por pastores, por lideranças religiosas da cristandade. Por quê? Porque eles não querem ser julgados. Eles determinam nas reuniões, nas convenções,
o que deve ser feito na igreja, como que a igreja deve de agir ali, né, a denominação. E então eles não concordam de ser confrontados, nem mesmo com a Bíblia. Então usa muito esse termo, não julgue. Você não julga, você vai ser julgado também. Ok? Tem alguns que dizem assim, ai daquele que tocar no ungido de Deus. Tem alguns que se dizem os ungidos de Deus, como se o resto da igreja não fosse. Né? Tudo para não serem censurados pelos seus atos errados. Tudo ao contrário da Bíblia, que a Bíblia diz que nos ensina que nós que ouvimos devemos julgar aquilo que fala. Seja lá quem for. Bom, vamos ver outro versículo aqui. Romanos capítulo 14, versículo 4. Que apóstolo Paulo falando. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor está em pé ou cai. Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Veja, mais um texto aqui que nós vimos. Lá nós vimos Jesus dizendo para não julgar, e aqui nós vimos o apóstolo Paulo contestando. Quem és tu que julga o servo alheio? Então também é como que uma proibição sobre julgamento. Certo? Então nós temos esses dois, poderia achar muitos outros que tenham o mesmo sentido, mas daí nós ia ficar muito longe no vídeo. Então vamos agora para outra moeda, né? Tem dois lados. Quer dizer que não tem moedinha em paz. Tem um lado que chamam de cara, outro lado que chamam de coroa. Um lado é diferente do outro. Pois bem, nós temos também na palavra de Deus muitas vezes, muitos assuntos que são como uma moeda. Tem que examinar os dois lados para poder entender o valor do que está ali. Então, como nós julgamos a parte que diz não julgue, agora vamos ver a parte que é para julgar. Mas como assim? Não é o próprio Senhor Jesus que falou que não é para julgar? O apóstolo Paulo não endossou embaixo, até dando uma repreensão ali para quem julga? Pois é, né? Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Veja bem, aqui em Atos capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai. Ué, mas aqui anterior não está dizendo que não é para julgar, por que pastor Pedro e João disseram para alguém julgar? Não é uma contradição? Mas veja todo o texto que disseram. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai, é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros do que a Deus? Agora mudou a figura, né? Agora mudou aqui o conceito de julgamento. Não é só para não julgar, é para julgar. Inclusive aqui, ó. Essa pergunta que Pedro e João fizeram ali para aqueles judeus ali que ordenaram que eles não falassem no nome do Senhor Jesus, eles falaram, ó, julguem vocês. É justo nós ouvir vocês e deixar de ouvir a Deus? E ali eles ficaram, né? E agora? E assim nós agora. E agora? Quando Jesus falou que não é para julgar, o apóstolo falou que não é para julgar, e vem Pedro e João diz que é para julgar, sim. Mas veja bem o motivo do julgamento. O motivo do julgamento. Julgai se é justo diante de Deus ouvir vocês, os homens, o pecador, e deixar de ouvir a Deus, quer dizer, passar por cima do que Deus deixou e acolher aquilo que o homem decide, ou que um rei, um governo, sei lá. Será que é justo? Não, é preciso julgar. Então aqui nós vimos já mudando um pouco a figura, né? Aquilo que Jesus falou, aquilo que Pedro falou. Então nós vimos aqui, vamos ver mais algumas outras partes. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 15. Aqui o próprio apóstolo Paulo, que deu uma bronca aqui em cima de alguém. Quem és tu que julga o servo alheio? Esse mesmo Paulo agora aqui está dizendo, ó, falo como a criterioso, julgai vós mesmos o que digo. Aqui o apóstolo Paulo está falando para julgar de a pessoa dele próprio.
como quem está dizendo assim, ó, eu estou falando para vocês agora julguem o que eu estou falando, julguem, faz favor, veja, confira lá com essa escritura, faça o julgamento e veja se está correto o que eu estou falando. E, digamos assim, como o Pedro João falou, julgue se é justo deixar de acreditar nas escrituras, por exemplo, para crer no que eu falo. Porque o próprio apóstolo Paulo fala que os cristãos da Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, por quê? Porque não ficavam só no que o apóstolo Paulo falava. Eles iam lá nas escrituras, ver se o que o apóstolo Paulo falava conferia com o que estava escrito. Porque eles sabiam que as escrituras é inspirada por Deus. Quem vira as costas para a escritura para acreditar no que o homem fala, sem conferir com as escrituras, está virando as costas para a palavra de Deus, está virando as costas para o próprio Deus. Então, julgai vós mesmo o que digo. Ele está dizendo o que ele diz. Pô, pessoal, eu estou falando uma coisa para você agora, julguem. Se eu tiver errado, vão lá nas escrituras e me corrijam. Se eu tiver correto com o que está escrito, então, amém, somos irmãos, somos toda a igreja, o mesmo corpo. É assim que funciona. Outra parte aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 13, novamente o apóstolo Paulo, julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o réu? Ele está falando de julgar para a igreja. Julgue. Porque o apóstolo Paulo ensinou que a mulher, né, quando ela ora ou profetiza, ela deve ter cobertura sobre a cabeça. Nós vamos fazer um outro vídeo a esse respeito, saber o porquê que é assim. Né? Mas então, ele falou, como se disse assim, pegue essa escritura e veja se o que eu estou falando está errado. Como hoje muita gente julga isso aqui de maneira errada. Como que o apóstolo Paulo é machista, porque não gosta das mulheres, porque não sei o quê, porque persegue as mulheres. Essas pessoas que falam para as pessoas desse jeito, devem ser julgadas por aqueles que ouvem, devem ser confrontados com as escrituras. Mais um texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Julgai todas as coisas, arrependo que é bom. Veja que já não é mais simplesmente julgar tudo. Julgar tudo. Mas, irmão Antônio, não leu lá que Jesus falou que não é para julgar? O apóstolo Paulo deu uma dura lá sobre alguém que estava fazendo julgamento de servo alheio. E agora o próprio apóstolo Paulo vem dizer que é para julgar todas as coisas. Sim, julgar todas as coisas e reter o que é bom. Como que vai separar o ruim do bom se não fizer um julgamento? Tem que fazer um julgamento. 1 João capítulo 4, versículo 1, nós encerrando isso aqui. Amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Como que alguém vai provar os espíritos se não pôr o espírito em julgamento? Aqui está falando, amado, está falando de uma pregação, de um ensino, de alguma coisa que alguém está usando das coisas de Deus para passar, para ensinar outras pessoas. E aqui está o apóstolo João, ele está falando que aqueles que ouvem, então é para julgar se é o Espírito Santo que está falando através daquela pessoa, ou se é outro espírito, porque estava cheio de falsos pelo mundo, que saíram pelo mundo afora. Então, irmão Antônio, e agora? Por que então? Então tá bom, mas por que Jesus falou que não é para julgar e o apóstolo Paulo deu uma bronca em alguém que estava julgando o servo alheio, e daí aqui é dito que pode julgar? É muito simples, amado. Aqui, veja bem, quem és tu que julgas o servo alheio? Está falando de um julgamento de uma pessoa. Por exemplo, agora veja aqui, ó. Julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes vós do que a Deus. Aqui está falando do julgamento não das pessoas, mas daquilo que as pessoas transmitiram.
eles falaram que para Pedro e João, era para eles não falarem mais do nome de Jesus. Eles falaram, como que não, se nós fomos chamados para pregar, falar de Jesus, como que nós não vamos falar de Jesus? Agora você julga. Então, veja bem, aqui não é julgar pessoa, é julgar atos, ações, ou palavras, né? Que aqui estavam também dizendo, que estavam falando que não era para falar o nome de Jesus. Então, aqui estava em jogo o que aquelas pessoas estavam falando, o que eles estavam pedindo ali para os apóstolos. Aqui, falo como a criteriosa, julgai vós mesmo o que digo. Está julgando a palavra. Aqui o apóstolo Paulo não está dizendo julgue a minha pessoa. Isso não pode. Mas ele está dizendo julgue o que eu digo, que é para não ser enganado. Percebeu? Então, quando Jesus falou que não julgueis para que não sejais julgados, ele está ensinando, amados, que a pessoa tem cuidado no que julga. Porque, veja bem, se eu, você, qualquer um, julga uma pessoa, Deus nos julga como pessoas também. Julga os nossos atos que nós fazemos, nós julga como pessoas. Então, por exemplo, uma das piores coisas que a pessoa pode fazer é ver, por exemplo, lá uma pessoa está lá no crime, está lá nas drogas, enfim, está lá na perdição e julga assim, aquele lá, que se fala da pessoa, daquela pessoa, aquele lá não tem mais conserto, que lá não tem mais jeito, aquele vai para o inferno, aquele não sei o que, aquele está perdido. Nós nunca, jamais devemos fazer isso, porque, amados, a vida, quem Deus é Deus, quem deu é Deus, e quem pode tirar é Deus. Veja que o Senhor Jesus ensinou, não temais os homens que matam o corpo e daí não tem mais nada o que fazer, mas temei aquele que tem poder para, depois de matar o corpo, lançar a alma no inferno. Então, quem tem poder para lançar no inferno ou para salvar é Deus. Através do Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício. Não nós. Eu não morri por ninguém, meu sangue não derramou por ninguém. Como que eu vou dizer que a pessoa está salva? É o mesmo caso que o apóstolo Paulo falou aqui. Quem és tu que julgas o servo? Então, julgar pessoas não pode. Agora aqui, julgar atos, palavras, essas coisas, é para julgar, deve se julgar. Não é porque o pastor lá está falando lá, ai daquele que tocar no ungido de Deus, toca no óleo na menina dos olhos do Senhor, se fazendo por mais ungido do que os outros. Então, esse tipo de coisa tem que ser julgado e tem de ser, exposto. Entende? Então, muitas pregações que diz para não julgar é para não o medo de ser exposto. Entende? Agora vamos ver então a suma, amado, de tudo isso aqui. O apanhado de tudo isso, qual que é a resposta? Veja bem, próprio Jesus que falou não julgueis, lá aqui ele fala não julgueis, mas julgai. Então veja bem, João capítulo 7, versículo 24. Não julgueis. Por quando que não se deve julgar? Lembra do comecinho deste vídeo que eu mostrei aqui, a Bíblia, toda capa, toda arrebentada, mas é a palavra de Deus, significa, eu não devo julgar pela aparência. Porque a capa está feia, está toda arrebentada, tudo indo, mas o conteúdo é atual, é poderoso para salvação. Fala de Jesus Cristo, fala do nosso querido amado Pai. Olha, então o que Jesus está dizendo aqui é não julgue segundo a aparência, não julgue pela capa, mas julgai segundo a reta justiça, quer dizer, examine, não é porque a capa está feia que o que está dentro não presta. Então examine primeiro, examine a capa, é um livro comum, tá tudo arrebentado, que vai examinar, e lá tem pornografia com esse, descarta, joga fora, isso aí. Nem que esteja com a capa envernizadinho, bonitinho, o que tem dentro lá, porcaria, lança fora. Agora, se o que tem lá dentro é útil,
Então não é por causa da capa que a gente vai desprezar. Beleza? Agora eu vou mostrar. Como eu disse aqui, nós terminamos. Eu acredito que ficou certo que não devemos julgar pela aparência. O próprio Senhor Jesus falou: não julgue pela aparência, mas julgue pela reta justiça. O que significa? Então o Senhor Jesus falou: não julgue pela aparência, e julgue sim pela reta justiça. Então o Senhor Jesus, ele aprova que não se deve julgar pessoas, porque pessoas principalmente em relacionamento à salvação, porque é só Deus que pode salvar ou pode lançá-la no inferno. Então a gente não tem, porque a gente vê uma pessoa num estado de perdido, que a gente vai julgar que aquilo lá não tem mais solução. Enquanto há vida, há esperança. E tudo vai depender do arrependimento daquela pessoa confessar Jesus, nem que seja no último instante, crer, e Deus é quem decide, e não a gente, para a gente julgar. No entanto, amados, se nós não julgar o que nós ouvimos, é condenável, por causa que daí nós podemos entrar, como hoje, veja aí no meio da cristandade, veja, diz que lá no lugar está acontecendo uma coisa, e aquele bando para lá. É aquela corrida lá atrás, lá do ver o que é, o que está acontecendo. É cura, é não sei o que, não sei o que. Amados, o capeta inventa as artes dele lá, fingindo que é coisa de Deus, e o povão vai atrás, sem julgar, quer dizer, julga pela aparência. É de Deus, vamos lá. Isso, amado, para o cristão não pode, não deve. O cristão tem que julgar pela reta justiça. O que é a reta justiça? A Bíblia, a palavra de Deus. Ali nos ensina o que é a reta justiça, o que é a justiça de Deus. Então, quando nós olhamos a aparência de uma coisa e desprezamos aquilo ali só porque aos nossos olhos, aos nossos ouvidos não soa bem, no começo, não deixamos de ir até o final para nós julgar e descobrir o que realmente é. Nós estamos correndo em graves erros. Que depois a colheita, né, pode vir pesada para o nosso lado. Então fica certo. Não devemos julgar pessoas, mas devemos, se é nossa obrigação, julgar palavras que nós ouvimos, julgar atos de pessoas que ficam desencaminhando outras pessoas, quando a Bíblia diz de certos elementos lá, nos tempos dos apóstolos, que ficavam desencaminhando aquelas pessoas que estavam deixando o mundo, que estavam saindo do mundo, que estavam saindo do pecado para servir o Senhor. Eles vinham com as conversas, com os papos deles, e começavam a desencaminhar aquelas pessoas. Pessoas que estavam indo para o Senhor Jesus, eles começavam a afastar. Hoje está cheio desses. Pessoas que inventam, acha, não, eu acho que assim é assim, que eu vou agradar a Deus com isso aqui. Digamos assim, você vomita, você comeu um pedaço de bolo de chocolate. Daí venho eu com a maior boa intenção, tá? O bolo de chocolate come. Mas vai, engole aí. Eu decidi que é o que você quer, então você vai ser assim a mesma coisa que estão fazendo para Deus. Ó, Senhor, vamos oferecer isso para o Senhor. Pega aí. É para o Senhor. E quando alguém critica, ainda fala mal, tá falando mal disso e daquilo. Mas julguem pela reta justiça. Julguem pela palavra. Senão é isso que acontece. Amados, agora, como eu falei para vocês no início do vídeo, que aconteceu uma coisa até engraçada, até inusitada comigo. E eu vou mostrar para vocês que vocês vão ver isso aqui como é realmente um absurdo. É isso aqui, veja essa gravura aqui. Há alguns tempos atrás eu postei um vídeo aí no YouTube, no meu site, né, sobre batismo. Veja bem o que eu escrevi. Veja bem, eu coloquei uma foto ali
de pessoas se batizando nas águas. Se batizando nas águas. E daí eu coloquei ali, né? Batismo nas águas é necessário para a salvação? Uma pergunta que eu fiz para pessoas. O que as pessoas achavam? Para uma pessoa se salvar, é necessário ser batizado na água? E daí, amados, no decorrer deste vídeo, eu expliquei que o batismo na água não é um batismo para salvação, ninguém se salva por se batizar na água. Expliquei tudo, tantas pessoas que se batizam na água por emoção, por uma pregação muito boa, mas pessoas que se batizam e dali a pouquinho passou aquela emoção, a pessoa voltou lá para os seus atos de pecado antigo lá. Não há uma conversão. Então o batismo não salva ninguém, o batismo nas águas. O batismo nas águas é uma coisa que foi pregada até João Batista. João Batista, o Senhor Jesus, pregaram o batismo nas águas, que era um batismo judaico. Mas a partir depois, então, não via mais batismo nas águas. Era o batismo em nome de Jesus. E aqui nesse vídeo eu explico ali que o batismo que acompanha a salvação é o batismo na morte do Senhor Jesus. Portanto, é o batismo na cruz. Enfim, é só vendo o vídeo lá para ver. Agora veja o que uma pessoa colocou nos comentários. Eu até copiei e trouxe aqui para vocês verem uma coisa. Como tem pessoas que não olham as coisas direito e daí julgam. Este é um julgamento errado. Não é um julgamento errado, é um julgamento inusitado. Olha o que a pessoa escreveu lá a respeito desta aqui. A pessoa viu a gravura, né, viu a foto que alguém ia se batizar nas águas. Com certeza não viu o vídeo, ou viu o começo e não entendeu, porque para entender precisava ver o vídeo inteiro. Aliás, todos os meus vídeos, você vê no começo, você vai entender errado. Porque eu procuro explicar minuciosamente, e para isso não adianta eu dizer para a pessoa, é assim ou não é assim. Eu procuro levar lá na Sagrada Escritura, junto comigo, nós vemos que é e que não é. Então, se a pessoa não vê o vídeo inteiro, não vai entender. Pode entender totalmente errado, que eu acho que essa pessoa que escreveu esse comentário, essa pessoa nem viu o vídeo, viu a capa aqui e já fez um julgamento. Veja, olha o que essa pessoa escreveu para mim, né, no comentário. O batismo de João, ou seja, o batismo nas águas, né, foi para a remissão de pecados para aquele povo de Israel, certo? Concordo. Daquela geração que viviam transgredindo a lei de Moisés e que o verdadeiro batismo ocorreu na cruz. Concordo plenamente. Foi o que eu coloquei no vídeo. Foi isso que expliquei no vídeo. E outra, o batismo na cruz não tem nada a ver com pecado, mas sim andar em novidade em Cristo. Ou seja, quando ocorreu o batismo na cruz, nascer uma nova criatura, tudo se fez novo, novo homem. Concordo plenamente, pois é isso que eu estava explicando lá no vídeo. E daí essa pessoa, né, depois de escrever tudo isso aqui, concluiu com isso aqui. Pare de ficar falando que você não sabe, seu religioso cego. Ah, meu Jesus. Nota que essa pessoa, por tabela, ele falou que ela mesma é cega. Ela mesma é cega, porque ela com certeza não viu o vídeo. Se ela tivesse visto o vídeo até o final, ela não ia escrever aqui que eu sou um religioso cego, porque o que está no vídeo é justamente o que essa pessoa acredita. É o que essa pessoa compreende da Sagrada Escritura, a mesma coisa que eu escrevi no vídeo. Então, quando essa pessoa me chama de religioso cego, então ela é uma religiosa cega também, por causa que nós estamos concordados com a mesma coisa. Você percebe que quando a pessoa julga, que não é pela reta justiça, mas que julga pela aparência, a pessoa se condena a si própria. Essa mesma pessoa
nas entrelinhas ela falou assim: eu sou uma religiosa, é uma mulher, eu sou uma religiosa cega. E tem mais uma pessoa que segue, que seguiu o mesmo pensamento dela, me criticou por uma coisa que eu coloquei lá, que é o que eles acreditam, que é o que eles entendem do mesmo jeito. Então, o que pode ser? Olharam aqui e falou: esse cara é um religioso, esse cara é um daqueles que batiza na água, tal, e já abandonou, nem viu o conteúdo do vídeo e já julgou. Percebe? Então, amados, a gente encerrando esse vídeo, eu acredito que foi até engraçado esse vídeo de hoje, bem descontraído, né? Mas a intenção, amados, é o que nós fizemos. Nós lá na palavra de Deus, nós vimos lá pela palavra de Deus, como aqui a gente mostrar esse exemplo de um acontecimento real que aconteceu, ver como a ação de uma pessoa a pessoa às vezes não tem. Essa pessoa que ela julgou dessa maneira, eu acho que os neurônios dela estão com problemas. Devem estar enferrujados, com pouca bateria, alguma coisa para ter uma atitude de julgar dessa maneira. Mas tudo bem, eu não ligo, mas eu não ligo. Quando eu comecei a fazer antes esses vídeos para pôr na internet, já no começo eu já senti em mim mesmo tudo isso aí. O Senhor me ensinou, olha, pela sua palavra, a estar pronto para tudo que é a situação, tudo que é a ocasião. Então, dessa pessoa que me julgou dessa maneira, eu tenho pena porque é uma pessoa que está se condenando a si própria. Eu espero que esse vídeo essa pessoa possa ver agora até o final e que possa se arrepender. Não é questão de se arrepender porque me ofendeu, porque não me ofendeu, eu não me sinto ofendido, porque a minha consciência está tranquila que eu estava fazendo certo. Mas que essa pessoa ela possa confessar ao Senhor e pedir direção do Senhor. Pedir direção do Senhor e ter mais paciência. Veja bem que o que ela escreveu uma coisa com raiva, porque a impressão que ela teve é que era uma coisa que era diferente do que ela acreditava. Tá, mas eu mesmo, amados, a pessoa tem um pensamento, tem aí um entendimento diferente do meu respeito. Na minha opinião, eu sempre peço que o Senhor nos abra os olhos. Às vezes uma pessoa me critica e essa pessoa pode estar certa. Eu não conheço a Bíblia toda de A a Z. Então, de repente, alguma coisa que pode não estar certo, que eu possa não saber, uma outra pessoa, Deus pode usar uma outra pessoa para me corrigir, para me ensinar. Glórias a Deus. Amém? Agora só isso, né? Que a pessoa julgue pela reta justiça, não por causa de mim. É para não ser condenado essas próprias pessoas. Como essa pessoa fez. Chamou ela mesma de religiosa cega. Bom, terminando, meus queridos, aqui este vídeo. Sou grato ao meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, pelas oportunidades que o Senhor tem me dado e por tudo que o Senhor tem me privilegiado de tantas coisas que não sou merecedor de nada. É a graça de Deus e a misericórdia de Deus. E a minha oração é que o Senhor abençoe e guarda cada um de vocês, família de vocês. Ore por mim também, para a minha família. É tão bom nós orar uns pelos outros. A Bíblia fala que nós devemos fazer assim. E se for da graça do Senhor, a gente se vê num próximo vídeo. Ok? Então fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo então.